Beatriz Acioli, que vai entrar pelo Justiça de Saia. Oi, Val. Nossa, Voltamos agora. achei melhor a gente ter que sair porque estava caindo. Ó, É melhor, estava caindo mesmo. Renata Gil também vai entrar. E agora ficou melhor. Ótimo. E a Bia vai entrar também? Tinha várias perguntas aqui. Aí a gente estava só conversando e as perguntas chegando, né? Em vez de responder as perguntas. Pronto, agora eu já chamei as duas. Acho que elas já vão entrar. Aqui Pronto. estou. Ótimo. E a Renata Gil também já entrei. Já chamei. Estava lendo algumas perguntas, Gabi. Eu vi que já tem alguém aqui, já tem uma justiceira aqui, voluntária psico. Ai, que bom. E uma pergunta que estava... sobre a qual eu e Val já estávamos falando, que é uma pergunta que muita gente, em especial gente leiga no direito, né? Ou que não trabalha diretamente com a questão da Lei Maria da Penha, já tem feito nos últimos dias, é assim, por que criminalizou violência psicológica? Já não era crime, né? Acho que uma pergunta que vocês devem ter ouvido, eu ouvi com alguma frequência. Né? Tá. Vamos... então deixa eu anotar aqui. Deixa eu só ver se a Renata entra. Passam perguntas. Porque a gente vai... Já vamos organizar para a gente conseguir, porque é muita coisa. Ah, que bom, olha só. Agora estamos. Estamos nós quatro, olha só que beleza. Meninas, vocês estão me ouvindo? Estamos. Agora estamos, às 4. Bom, graças a Deus deu certo. Tava ficando Deu tempo. tudo certo, olha só. Conversamos um pouquinho, estamos às 4. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo, pessoal da CONAMP, todos os colegas e as colegas do Ministério Público Brasileiro, todos os magistrados e magistradas também do Brasil, pessoal das redes sociais, do Instagram, pessoal do Justiça de Saia, as justiceiras e o público em geral. Recebam nossos cumprimentos, é uma honra participar mais uma vez desse debate com colegas e amigas, todas aí são minhas amigas, tão qualificadas nesse tema, por isso que eu fiz questão de convidá-las, porque o tema está quente, nós precisamos falar sobre esse assunto, já falamos há muito tempo, nós sabemos, Valéria e Bia, que a gente trabalha com isso, com a possibilidade da criminalização da violência psicológica, e foi como eu disse, nós temos aí uma liderança hoje em dia à frente da Associação Nacional dos Membros, da Associação dos Magistrados Brasileiros, nacional é a nossa, a Associação dos Magistrados Brasileiros, que levou isso para o Congresso Nacional e conseguiu a sanção muito rápida dessa lei. Foi muito importante para nós, então, em nome das mulheres brasileiras, eu quero te agradecer, Renata, por todo o trabalho que você tem feito, por essa força que você tem dado para essas leis serem aprovadas no Congresso Nacional e sancionadas pelo presidente da República. Nosso projeto faz parte do WeTalk, que é da Comissão de Mulheres da CONAMP, da qual sou coordenadora, e o nosso presidente, Dr. Manuel Murrieta, que também é um grande líder e que é um parceiro na luta pelos direitos das mulheres, na defesa das nossas prerrogativas institucionais também e na defesa de todas as mulheres brasileiras. Cumprimento também as minhas colegas da Comissão de Mulheres da CONAMP. Uma boa noite, estamos inaugurando essa live depois de muito sofrimento, com mais de uma hora de atraso, por conta aí das nossas agendas de conexão, mas eu tenho certeza que no tempo que nós pudermos debater será um grande sucesso. Mandem as suas perguntas, nós vamos respondendo durante a live, mas já faço aqui os meus agradecimentos à presença da doutora Valéria Scaranci, promotora de justiça, coordenadora do Núcleo de Violência de Gênero do Ministério Público de São Paulo, professora, mestre e doutora em processo penal. Quero apresentar também a Beatriz Acioli, muita gente já conhece, antropóloga, especialista em questões de gênero, acadêmica, e depois ela vai complementar o currículo dela também, que é maravilhoso, brilhante, eu não sei o que ela quer que eu fale. E também a nossa querida e já conhecida das mulheres brasileiras, Renata Gil, juíza de Janeiro do Rio, juíza de Direito do Rio de Janeiro e hoje presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros e grande parceira das mulheres. Recebam todos os nossos cumprimentos. Nós vamos falar sobre a lei que criminalizou a violência psicológica e aumentou a pena para o crime de lesão corporal pela condição do sexo feminino e também o projeto Basta. Eu quero iniciar com a Valéria Scaranci para que ela se apresente e já faça suas breves considerações iniciais sobre o tema violência psicológica. Eu já vou te fazendo uma pergunta, Val. Da gente já ir direcionando essa live, a gente conseguir, de fato, abordar aí o máximo de
de assuntos sobre ela que nós pudermos abordar. Por que você fala que não precisa mais de um laudo para a comprovação da nova violência psicológica? E mais, já quero também depois levar essa mesma pergunta para a Bia e para a Renata e para você também, Val. Já não tinha o crime de violência psicológica? Eu vou hoje só fazer as perguntas, depois eu faço umas considerações finais sobre o tema, que é algo que eu já estudo há muito tempo e já denunciei várias vezes por violência psicológica, mas nós queremos saber aí das especialistas hoje, para vocês, a voz ativa de vocês nessa live. Bom, boa noite, as minhas colegas. Queria inicialmente agradecer o convite aqui da Gabriela, vou cumprimentar todas aqui na pessoa da Gabriela, a nossa anfitriã que está promovendo esse debate tão importante. Dizer que foi uma luta para estarmos aqui, mas valeu a pena esperar porque o tema é tão importante. E violência psicológica realmente foi uma aprovação muito comemorada por todas nós. Muitas pessoas perguntavam, eu vou começar pela segunda pergunta, Gabi, vou te chamar de Gabi, já peço licença, né? Porque nós somos todas amigas, estamos todas na mesma luta há muito tempo. Muitas pessoas diziam, poxa, mas por que um tipo penal de violência psicológica? Já não existia um crime de violência psicológica? A Lei Maria da Penha já não previa violência psicológica? Não. A Lei Maria da Penha, ela prevê as formas de violência. E, na verdade, esse é um grande mérito da Lei Maria da Penha, porque ela é uma lei descritiva, integral e atemporal. Ela não é uma lei punitiva, mas é uma lei de proteção integral. E nós tínhamos, como promotoras de justiça, que muitas vezes fazer esse exercício de encaixar as formas de violência psicológica nos tipos penais do Código Penal. E eu me lembro, Gabriela, que você muitas vezes denunciava por lesão à saúde, né? Às vezes nós denunciávamos por perturbação à tranquilidade, mas muitas formas de violência psicológica não se encaixavam em nenhum artigo de lei. A manipulação, a ridicularização. Eu me lembro que uma vez eu atendi no núcleo de gênero uma mulher que dizia, inconformada, né? Eu sofro há tantos anos, eu fui até a delegacia de polícia, o policial não quis fazer BO por violência psicológica, e não tinha mesmo como fazer. E uma outra dificuldade que nós sabemos que existe é o seguinte, ainda existe uma resistência muito grande, infelizmente, em se conceder medidas protetivas independentes de boletim de ocorrência e de inquérito policial. Então, não existindo um crime de violência psicológica, ficava mais difícil conseguir essas medidas protetivas. Em relação ao laudo pericial, é necessário ou não é necessário? Eu lembro que quando nós estudávamos esse tipo penal, e nós montamos um mini grupo para estudar esse tipo penal, né? Eu, o Rogério Sanches e o Thiago Pierobon, quando recebemos o projeto de lei. Quando nós lemos de penal, nós tomamos um susto, porque o tipo penal começa assim, causar dano emocional. Epa, causar dano emocional. Nós queríamos, de verdade, um crime de perigo, que falasse que a mulher sofria violência psicológica sem a necessidade de um dano emocional. Esse crime, ele praticamente é uma cópia da Lei Maria da Penha. E quando ele fala que violência psicológica pressupõe dano emocional, esse tipo penal, ele pressupõe um resultado. Então, qual foi o nosso medo? Agora vão exigir nos processos que as mulheres se submetam a uma perícia. Ou seja, vão perguntar para as mulheres qual tipo de dano emocional, vai se inverter essa prova, vão dizer, olha, mas a senhora está bem. A senhora está bem de saúde, a senhora não teve dano emocional. Nosso medo é que esses processos se invertessem. E aí nós estudamos bastante. E qual foi a nossa conclusão? Já não vou me estender um pouco, muito para deixar para os colegas falarem também. Nós diferenciamos, nós temos esse grupinho de estudo. O que é dano emocional de dano à saúde. O dano emocional é como se fosse um dano moral. É um sofrimento. É o choro, é a tristeza, é o abandono do trabalho. É aquele sofrimento mesmo. E quem é que pode falar se sofre ou não? É a própria vítima.
Então, a prova do dano emocional se faz com o depoimento da vítima e das testemunhas. Diferente do dano psíquico, do transtorno mental, que é um estresse pós-traumático, que é uma doença. Nesse caso, a lesão à saúde, aí precisa de laudo pericial. Eu acho que essa é uma luta que nós, magistratura, Ministério Público, precisamos, assim, efetivamente, nos empenhar para que o crime de dano psicológico não dependa de laudo pericial. Senão, esse crime já estará fadado desde o início ao fracasso e poderá importar uma revitimização nos processos. É isso, Gabi. Acho que eu já comecei aquecendo aqui um pouquinho o debate, né? Nesse dia frio. Porque em São Paulo tá frio. Eu sei que vocês estão com menos roupa aqui, mas aqui em São Paulo tá gelado. Não, eu cheguei de São Paulo hoje, eu saí congelando de São Paulo e cheguei aqui derretendo, porque tá muito quente em Brasília. Você tá onde, Gabi? Tá em Brasília, tá em Brasília. Ah, tá mais quente mesmo. Mas vamos lá. Deixa eu só, então, Val, fazer uma conclusão e você me corrige. Nós temos, então, a violência psicológica vista sobre dois aspectos. Ela pode ser dividida em dois crimes. O abalo emocional, que seria o sofrimento, independentemente de um laudo que comprove o nexo causal entre os atos que causaram nela o abalo emocional e um resultado. E nós temos aí o dano à saúde psíquica, física ou social da mulher, causada por atos de violência. E esse sim precisaria de um laudo técnico emitido por um especialista, um perito nomeado pelo juiz ou um órgão credenciado ao Poder Judiciário, um órgão oficial, para a comprovação desse dano. É essa a questão, Val? Nós estamos diferenciando Ok. O dano emocional da lesão à saúde. Ok, perfeito. O dano emocional para esse crime novo de violência psicológica não precisa de laudo, porque é simplesmente um sofrimento. Uhum. A lesão à saúde, que representa um dano psíquico, um sofrimento, um transtorno mental, aí sim, como já precisava, a necessidade de uma perícia. Perfeito. Queria ouvir, eu sei até a posição da Renata, e eu acompanhei bastante a aprovação dessa lei, e já tinha, só para esclarecer uma coisa, em 2018, eu propus um projeto de lei com um pacote com vários projetos de leis, entre eles a tipificação da violência psicológica, nesse sentido, retirando a necessidade de comprovação do dano à saúde da mulher, do laudo, porque nós não temos praticamente situações favoráveis quando se cobram, se pedem esse laudo. Mas foi importante porque nós não tínhamos o penal específico de violência psicológica. Muitos juízes, muitas pessoas não entendiam a lesão à saúde como uma violência psicológica. Algumas denúncias eram rejeitadas porque está no capítulo no capítulo de lesão corporal. Então, na lesão corporal, pressupunha um ato que causasse algum dano ao corpo da mulher, e não à sua saúde psíquica, ou à sua saúde física, ou à sua saúde social. Eu discordava, e eu acho que 1 ou 2 recursos interpor em relação a isso, mas alguns casos foram para frente. Porém, defendo a necessidade da criação do tipo próprio. Queria ver o que a Bia tem a dizer. Oi, boa noite, Gabi. Boa noite, Val, boa noite, doutora Gabriela, doutora Valéria, doutora Renata, a todos, a todas, a todos que estão nos acompanhando. Eu faço o papel da figura extrajurídica. Eu sou antropóloga, como disse a Gabi, de formação, mas meu mestrado e meu doutorado foram em diálogo sempre com a área de segurança pública e com o sistema de justiça, com profissionais dos fazeres jurídicos. Então, por isso, eu estou sempre próxima desses e dessas profissionais, em especial dessas, né, de profissionais mulheres que sempre me tratam com muita generosidade, com acolhimento e com amizade, parceria. E o meu papel, às vezes, é de fazer a pergunta óbvia, que não parece óbvia para quem já é profissional da área do direito,
que é exatamente o que significa um tipo penal, né? Eu sei que algumas das pessoas que estão nos acompanhando aqui são profissionais do direito, ou são formadas em direito, conhecem a linguagem técnica, mas também tem muita gente que não. Então, o meu mestrado, que inclusive virou um livro que se chama Lei nas Entrelinhas, eu acompanhei o trabalho policial em 2 delegacias de defesa da mulher aqui na cidade de São Paulo. Aliás, doutora Renata, tá no Rio, né? Eu sou carioca, eu não sei se a senhora também é, mas eu brinco que eu tenho dupla cidadania, moro em São Paulo há muito tempo. Mas quando eu fico brava, eu fico muito carioca. Quem já viu sabe. E eu acompanhava o expediente policial e o trabalho policial, em termos leigos, consistia nessa tradução, né? Na tradução do relato da mulher, do relato de sofrimento, do relato de raiva, de injustiça, de indignação, de estar vivendo uma situação dentro do espaço afetivo, amoroso, mas também do espaço doméstico familiar. Que é considerado injusta, que é considerado inaceitável, e o papel da polícia era traduzir aquilo em documentos, traduzir aquilo no boletim de ocorrência a partir de termos técnicos do direito. Então, o curioso é que quando a gente procura uma delegacia de polícia, a gente nunca pensa que, na verdade, o que a gente está indo é procurar uma tradução da linguagem do dia a dia, um primeiro tradutor, intérprete para a linguagem do direito. E que essa tradução, às vezes, ou quase sempre, via de regra, pelo menos nos casos que eu sempre acompanho, é feita por profissionais também que não têm a formação em direito, via de regra por escrivãs. E depois, lógico, chancelado pela autoridade policial lá na figura da delegada, na figura do delegado, aí sim, pessoas com formação em direito obrigatoriamente. E então a mulher vai lá, né, nesses espaços, ela conta a sua história, e o desafio dessa profissional, é colocar essa história em algo que faça sentido. E muito da insatisfação nas vítimas, nas mulheres que procuram esses espaços, mas também nos profissionais, nas profissionais, é quando não se encontra uma tradução. Né? Isso, inclusive, levou a minha pesquisa de doutorado, que era a questão da violência na internet, dos vazamentos dos nudes, que era uma situação ali, quando eu comecei a pesquisar, 2012, 2013, exatamente desse caso. A mulher citava, olha, ele disse que vai vazar minhas imagens, ou ele vazou minhas imagens, ele mandou imagens para o meu chefe, para minha família, e o policial ali falava, olha, eu entendo, mas eu não sei o que fazer. No meu sistema aqui eu estou acostumada a colocar lesão corporal, ameaça, injúria, né? Às vezes uma perturbação à tranquilidade, às vezes uma vias de fato, que são esses tipos penais, são as descrições que estão ali no Código Penal para o pessoal leigo, né? Como eu. Me colocando aí nessa cumbuca, que descrevem uma conduta, né, uma prática que é considerada ilegal, que é proibida, e aí tem uma descrição que o direito busca com que seja o mais rigorosa possível em termos de incontestável, não muito ambígua, embora isso seja em absoluto, no absoluto, é impossível, mas o máximo possível de evitar uma ambiguidade, descrevendo e prevendo ali uma sanção, prevendo uma pena. Então, você tem que ir ali no Código Penal achar esse tipo, que é o nome dessa conduta. O nome das condutas que são criminalizadas, elas não correspondem aos termos que a gente usa no dia a dia. Então, qual era o trabalho ali das policiais? A mulher fala, né, ele me bateu, ele me espancou, ele puxou meu cabelo, isso vai virar ali lesão corporal, um determinado artigo do Código Penal. Aí ele disse que vai me matar, ele disse que vai, né, fazer me bater, ameaça, ele me xingou, ele me ofendeu, injúria. Então, mais recentemente, a questão do assédio, por exemplo, assédio no espaço, né, nos espaços públicos, a gente fala assédio, mas na linguagem jurídica é importunação sexual. Então, acompanhar o dia a dia do trabalho nas delegacias era perceber essa demanda enorme e a falta que fazia o fato da gente já entender socialmente que quando alguém nos maltrata, que quando alguém nos diminui, quando alguém nos manipula, que isso é uma situação de violência, né? Mas a falta disso na linguagem técnica do direito, porque, em especial, aquela que chega na ponta do direito, né? Que chega ali na prática do dia a dia nas delegacias. As mulheres contavam essas histórias de muito sofrimento, de muito abalo emocional,
e não necessariamente isso entrava nos tipos penais existentes, quer dizer, quase sempre não entrava. E a mulher saía dali bastante decepcionada, se sentindo que o que ela homicídio, afinal né, é um dos crimes mais graves e socialmente a gente fala o tempo inteiro, moralmente é tão condenável. Mas era muito importante que existisse essa figura, essa linguagem técnica, essa tipificação, o tipo penal, para que quando a mulher procurasse as autoridades, procurasse os espaços onde a linguagem do direito é necessária para redigir documento, para dar seguimento a procedimentos, como a doutora Valéria falou, né? Fazer um BO, a gente sabe que já é difícil, mesmo quando tudo está a seu favor. Então, imagina quando tem um impedimento, alguma coisa que não entra em algo que parece óbvio. E era esse um grande desafio que eu acompanhei com muitas mulheres, com muitos profissionais e muitas profissionais também, que se sentiam, às vezes, de mãos atadas. Eu não tenho como dar uma resposta. Eu encontrei, inclusive, o tema da minha última pesquisa, agora de pós-doutoramento, que é essas saídas criativas de profissionais, sobretudo no Ministério Público Paulista. Profissionais como a Gabi, sempre muito inovadora no uso, no manuseio aí do direito. A doutora Silvia Chaquian também, né, questionando a ideia de lesão corporal como algo que acontece só ao corpo físico. Afinal, a mente é corpo também, né? Essa divisão, ela é fictícia. A gente tem caminhado como sociedade cada vez mais para a importância da saúde mental, para a questão de que não se dissocia de uma coisa e outra. Como uma coisa não funciona bem, a outra também não funciona. Né? A gente não consegue separar a mente do corpo. Então, esse Vídeo uso caso da criativo Simone Biles, né? Exatamente, presta atenção e como isso é central nos últimos anos no que a gente está fazendo, a construção do Setembro Amarelo, né? Essa coisa de chamar atenção para o fato de que, embora a gente tenha sido criado não dando importância, não vendo a mente e a saúde mental como prioritária, ela se impõe. E só quem passou por um diagnóstico, por um tratamento, por um adoecimento psíquico, sabe o quanto isso se impõe sobre você, né? Mesmo que você negue, aquilo é uma realidade factual. Então, existiam esses usos criativos do direito, colocando como uma lesão corporal psíquica, mas ainda muito dependente do laudo. E assim como a Gabi e a Val já falaram, né, é muito importante essa possibilidade da ausência do laudo, da dispensa do laudo. Por quê? Porque a gente tem no Brasil uma ausência de uma política pública mais estruturada para a saúde mental, não tem profissionais. Então, imagina se já é difícil achar a delegacia, achar o policial, imagina achar o perito das áreas psi, vinculado a órgão. Você tem um déficit de profissionais dessas áreas. A gente sabe que tem uma demanda enorme nas delegacias, nas varas, nos tribunais, para que tivesse profissionais das áreas psi, né, disponíveis para estar ao lado dessas mulheres e das pessoas em situação de violência de maneira geral, acompanhando as necessidades, as especificidades da pessoa que está ali em uma situação de trauma, por exemplo, porque o trauma faz com que as nossas ações sejam impactadas de maneira diferente. Então, a necessidade do laudo é mais algo que dificulta, né, o acesso à justiça. Então, eu vejo com muito bons olhos, eu espero que o manuseio desse tipo penal, né, o uso cotidiano no dia a dia, incorpore o que estava a inspiração por trás das pessoas que estiveram redigindo esse projeto de lei e das primeiras interpretações, como esse caso, como a interpretação da Valéria, de que o relato de sofrimento e
um relato respaldado numa história, em testemunhos, enfim, uma série de questões técnicas do direito que a gente sabe que são muito importantes, mas que a gente valide o sofrimento pelo qual essas mulheres passam. Eu até anotei uma fala de uma participante aqui, que disse assim, a violência psicológica, ela, dependendo da situação, ela chega a ser até maior do que a física, porque lida com o nosso emocional. Ao contrário da física, né, o dano pode ser irreversível. E eu vi muitas falas nesse sentido ao longo dos meus quase 15 anos de atuação nessa área. Inclusive, o famoso ele nunca me bateu, né? Ele nunca me bateu, ele me desqualificou, ele me diminuiu, ele fez eu perder a minha autoestima, a crença de que eu era capaz, a minha vontade de viver, a minha capacidade de ser autônoma, de acreditar em quem eu sou, mas ele nunca me bateu. Né? Então, isso, e também eu vi que as dores na alma, né, que os hematomas, eles se curam, eventualmente, a maior parte deles, não todos, né? Mas as dores na alma, o sofrimento que isso traz para a pessoa, no trauma, isso se perpetua, e isso não passa e não é visível. Então, eu fico muito otimista. A gente sabe de uma série de obstáculos que tem na implementação, no uso prático, cotidiano do direito, mas é um instrumento a favor das mulheres, é um instrumento que aponta na direção do acesso à justiça e é um instrumento que tem muito a ajudar as mulheres que buscam as autoridades para tentar romper com o ciclo e buscar a dignidade que é de todas as mulheres, de todos os cidadãos e cidadãs brasileiras por direito constitucional, né? Então é isso. Obrigada, Bia. Eu sempre falo que a violência psicológica é aquela que ninguém vê, mas que muitas mulheres sentem. Ela mata, é o feminicídio da alma da mulher, dos sonhos da mulher, da essência feminina. Ela deixa simplesmente de se enxergar como mulher e como titular de direitos. Ela perde a vontade pela vida e pela luta pelo fim da violência. E também é muito importante que nós lutemos para que as mulheres se identifiquem como vítimas de violência psicológica. Porque muitas vezes ela está num ciclo de violência e não percebe, porque são comportamentos que oscilam entre muita felicidade, muito carinho, muito amor, e de repente vem aquela desqualificação, aquela humilhação, aquele menosprezo, aquele xingamento cotidiano, diário, que encolhe a mulher, que faz com que ela saia daquela sua tranquilidade. É o relacionamento que traz a intranquilidade e retira a paz da rotina da mulher. É isso que nós temos que saber. E muitas vezes ele vem camuflado com o agressor, que é o sedutor social, porque o autor de violência psicológica, ele nunca demonstra que ele é assim. Exatamente por isso, é como se fosse um estelionatário emocional. Ele é muito simpático com todo mundo, muito querido por todos, é um cara muito quieto, muito pacato, é um bom pai, é um bom trabalhador, é um cara muito bacana. Todo mundo gosta dele, mas dentro de casa ele se transforma em uma pessoa que acaba trazendo muito, muito dano, sofrimento e encolhimento dessas mulheres. Só que a violência psicológica não se materializa, e ela só se materializa quando essa mulher fica doente, doente na alma, doente no corpo mesmo, na saúde, e o afastamento social, e ela muitas vezes acaba evoluindo, nem sempre, hein? Nem sempre, mas ela acaba evoluindo para a automutilação, muitas vezes para pensamentos suicidas. Nós já vimos casos em que as mulheres os casos foram tidos como suicídio, e o homem falando que a mulher estava com depressão e se matou porque ele sabia o que ele estava manipulando a mente daquela mulher. Depois nós acabou sendo descoberto que foi uma questão que foi um feminicídio. E muitas vezes, infelizmente, isso daí evolui sim para atos de violência física, espancamento, tentativa de feminicídio, e muitas vezes não é só a morte da alma, é a morte desta mulher. Então tem que ficar esperta, prestar atenção nos sinais de um relacionamento abusivo, que é um sofrimento, e romper, buscar ajuda, denunciar, se for necessário, se houver já a prática de crime, mas não insistir, porque você acaba subestimando o risco e podendo ser uma vítima de um feminicídio. Renata,
Muito obrigada pela sua presença. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Quero que você rapidamente também se apresente. Fala uma coisa. O que te despertou para você apresentar um pacote com alguns pontos necessários e importantíssimos para nós, mulheres? E o que te despertou, em especial, para a violência psicológica? Olá a todos e todas que nos assistem, as meninas que eu já acompanho o trabalho há muitos anos à distância, né? A Valéria, a Beatriz, todas especialistas, né? Eu fico aqui só aprendendo com vocês. A minha agenda é uma agenda criminal, vocês me conhecem, eu trabalhei a vida inteira no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, é o que eu gosto de fazer, mas eu fui mordida, né, pela necessidade, pela premência de um socorro, e eu ocupando um espaço de poder, numa condição feminina, eu tive a responsabilidade de fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Espera só um pouquinho. Não, nós precisamos aplaudir, porque por isso nós temos mais mulheres nos cargos de liderança. Não é só porque é um direito nosso, nós queremos que também, ótimo, quem quer estar lá, tem todo o nosso apoio, incentivo. Eu quero ser apoiada e incentivada para estar em todos os espaços. Mas a sociedade tem que lutar também por isso, para reconhecer a importância das mulheres na política, nos altos cargos do Poder Judiciário, nos altos cargos do Ministério Público, da Polícia, da Defensoria, da OAB, das empresas, porque somos nós, mulheres, que somos mordidas pela necessidade de lutarmos pelo fim da violência contra a mulher, pautas que total empatia com as mulheres brasileiras. Então, eu só fiz essa parte, quebrando o protocolo. Não vou cometer mais um woman interrupting com você. Pode me interromper o tempo inteiro. Eu adoro ser interrompida. Meu raciocínio flui melhor assim. Eu vou abrir um parênteses antes de responder as suas perguntas. Ontem, a ministra Maria Cláudia tomou posse no Tribunal Superior Eleitoral numa lista tríplice formada só por mulheres. A MB fez esse pedido no ano passado ao ministro Barroso. O ministro Barroso, de forma vanguardista, fez isso. E a primeira coisa que a ministra Maria Cláudia percebeu quando estava organizando a cerimônia de posse dela, que foi virtual, foi híbrida, foi que não existia nenhuma mulher na mesa. E aí ela imediatamente ligou para o ministro Barroso e falou: ministro Barroso, a Renata Gil não é ministra do TSE, mas ela nos representa, ela trabalha no eleitoral, eu gostaria que ela estivesse na mesa. E o ministro: claro, isso eu não lembrei, mas quero a Renata aqui. Eu participei da posse ontem, ele estava vestida toda de paetê, exatamente para que as pessoas entendam que existe uma mulher que é capaz de estar naquele espaço de poder e que ela seja percebida, porque ali é um ambiente masculino. Então, olha a importância de uma mulher chegar naquele espaço, um tribunal que tem 89 anos e só teve 8 mulheres ministras, né? Que coisa importante ela ter chegado lá para ter já essa percepção. E eu tenho certeza que a partir de agora, nunca mais o cerimonial vai esquecer disso, nunca mais, né, aquelas autoridades vão esquecer de que as mulheres precisam, e deve ter um monte de mulheres que trabalham lá no TSE, em altos cargos também, e que elas poderiam estar ali ocupando aquele espaço. Então, isso é importantíssimo. A gente tem que... É uma puxando a outra mesmo. E quem acha que eu não consigo puxar ninguém porque a minha função não é tão importante, consegue sim. Quando você dá voz a alguém no seu trabalho, né, e chama e chega perto, isso é, né, puxar outra mulher junto e conceder esse espaço a ela. Muitas têm vergonha, ainda são tímidas. Mas, assim, o que tocou meu coração foi a responsabilidade. Eu fui eleita numa eleição inédita para a Associação dos Magistrados Brasileiros, que é a maior entidade de juízes do mundo. Eu fui eleita sendo a primeira mulher candidata. Vejam bem, não havia uma candidata. Não conseguia chegar, não conseguia se apresentar. E aí, o movimento de mulheres magistradas no país todo, por onde eu visitei, que eu fui pedir voto, né, um por um, que a gente é eleito por cada voto, eu percebi que as mulheres gostariam de uma representação e gostariam de colocar luz nessa questão da igualdade e na questão do combate à violência contra a mulher. Apesar do judiciário, do sistema de justiça estar muito bem organizado no Brasil com relação a isso, porque a gente tem varas de violência doméstica, a gente já tem DEANs, ainda não, são todas insuficientes, mas a gente tem coordenadorias de violência doméstica em cada tribunal do país que fazem a interseção com a rede, né, de proteção, os psicólogos,
dos estados, as patrulhas Maria da Penha, as salas lilás, os IMLs. Isso já existe no país todo e eu percebi quando eu fui trabalhar essa agenda. Apesar de tudo isso, ainda havia um preconceito, inclusive, no trato do tema. Né? Isso é coisa de mulher. As mulheres é que tratam desse tema. E eu me lembro que quando eu comecei a campanha Sinal Vermelho, a gente fazia alguns treinamentos com as polícias militares, os comandantes falavam para mim assim, primeiro, não tem nenhum comandante de polícia militar mulher, tá? No país. Eu fiz reunião com eles e já encontrei aquela sala cheia de homens. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou tocar o coração desses homens para essa agenda? Aí eles falavam para mim assim, não, eu vou colocar a capitã não sei o quê para cuidar disso. Ah, a major não sei o quê, ela é especialista na patrulha Maria da Penha. Aí eu dizia para eles assim, não, comandante, eu quero o seu chefe do operacional conversando comigo. Eu não quero a capitã e a major. Exatamente porque a gente queria quebrar esse ciclo de que esse assunto era um assunto só de mulher. Eu acho que hoje, né, 1 ano e meio depois da pandemia, da deflagração da campanha Sinal Vermelho, ficou bem claro que a sociedade já debate esse tema e as medidas acabam sendo impulsionadas por você estar discutindo isso nas redes sociais, estar discutindo isso na televisão. Eu aproveitei um momento, eu acho que tudo na vida tem inspiração divina, né? Eu acredito no meu Deus, na minha igreja, que a minha igreja está na minha cabeça, né? É a minha energia com o céu. E eu me vi numa situação assim desconfortável quando eu vi, 1 mês depois da declaração de pandemia, os números da violência aumentando e eu pensava, gente, os fóruns estão fechados porque estão funcionando em regime de plantão, as delegacias, a defensoria atendendo em regime de plantão, como é que essas pessoas vão denunciar? E aí veio a ideia da campanha, que eu tive, né, a felicidade de compartilhar com a Domitila Mansur, que é, por acaso, essas mulheres maravilhosas, uma mesma família, irmã da Gabi, e nesse momento o mundo se abriu para a questão do combate à violência. Eu sempre achei que isso deveria sempre passar pelo Instituto Maria da Penha, que isso deveria passar pelos grupos femininos que já existiam no Ministério Público, na magistratura, mas eu notei que eu estava assim, com uma obra prima na mão, que era a campanha que me permitiria avançar. E aí eu, em contato com as bancadas femininas, tanto a bancada feminina federal, as deputadas, como também com as parlamentares dos estados, com as gestoras municipais que queriam entender a campanha, eu percebi que havia um espaço para a gente mudar a lei. E aí, sentada aqui nessa MB, na mesa ali, eu falei, eu vou escrever um texto, vou escolher 5 temas que estejam arrastando no parlamento, sem impulso, para que eu use essa minha força que eu tenho hoje com a política pública, que é a Sinal Vermelho, impulsionar uma mudança legislativa que coloque o Brasil num lugar melhor do que esse que ele ocupa no combate à violência contra a mulher. Eu costumo dizer que é o 5º país que mais mata mulheres no mundo, ficando atrás só de Honduras, Guatemala, Venezuela e Rússia, países que não cumprem tratados de direitos humanos. Isso é uma vergonha, a gente ter uma legislação como a gente tem e está cometendo o feminicídio como a gente comete, como se a gente vivesse na barbárie ainda. E com uma legislação boa, mas que ainda carecia de alguns mecanismos que evitassem que a gente chegasse a esse fim, que é a morte, ou até o fim de uma lesão grave, como que aconteceu com a Maria da Penha, que deixou ela, né, paraplégica. Então, a minha ideia era exatamente aproveitar o momento político positivo e avançar. E aí fui ousada mesmo. Peguei esse texto da violência psicológica, porque eu acho que a violência psicológica e o stalking, né, que é aquela perseguição, são esse caminho que os agressores contra mulheres usam antes de ceifar a vida delas. Falei, quem sabe dessa forma a gente consegue preservar mais vidas. E aí fui buscar no parlamento, eram projetos que já se iniciavam há 7 anos atrás, que tinham conformações completamente diferentes. Eu escrevi mais ou menos o modelo que eu achava que era eficiente. Num primeiro momento, a gente tentou aprovar o crime de perigo, que era mais fácil a comprovação, mas eu costumo dizer, eu tenho 2 lemas na minha vida. Primeiro, que o ótimo é inimigo do bom. E a gente, num país de dimensões continentais como o Brasil, a gente tem que entender que o bom já é bom demais, é quase ótimo
para a nossa população. E de limão a gente faz limonada. Quando eu tive o primeiro impasse lá na Câmara, na discussão, quanto a esse tema de ser crime de perigo ou não, e os homens muito preocupados, falando, mas agora qualquer uma vai escrever numa rede social e eu já vou ser denunciado por violência psicológica, tem que ser um crime de dano. E aí nós construímos esse texto num consenso, né, pensando numa aprovação e numa mudança de paradigma. Então, a ideia legislativa foi trazer 5 temas. Eu imaginei que fossem cair muitos deles, que eu fosse ficar praticamente com a sinal vermelho e mais algum. Mas a violência psicológica, como eu falei para a deputada Margarete Coelho, ela é aquele bode na sala, né? E a gente entrou com o bode, que era sinal vermelho, e na sala eu trouxe a violência psicológica. A ideia foi exatamente essa. E a gente aprovou outros temas que são importantíssimos. O próprio stalking, como ele já estava muito perto de ser aprovado, com o pacote Basta, a gente conseguiu que a senadora Leila fizesse o trâmite dele rápido lá no Senado e ele ia ficar lá demorando a passar, ou até mesmo ser vetado em alguns trechos, porque eu tive lá no Palácio muitas vezes do Planalto para discutir o texto. Eles achavam que o texto do stalking esbarrava um pouco já em tipos penais já existentes e que ele era desnecessário em alguns pontos. E aí eu também convencendo da importância desse texto em termos educativos, a gente conseguiu passar ele. Infelizmente, ficou fora, estava dentro do pacote, a questão da autonomia do feminicídio, mas isso são aquelas coisas políticas, né? A deputada Rose, que é uma querida, quis fazer com que o projeto andasse mais rápido, botou ele uma semana antes, mas aí no Senado ele não teve a mesma celeridade. Como ele estava fora do pacote, eu não consegui ter fôlego político para aprovar tudo isso junto, né? Eu consegui o pacote. E aí a gente ficou com esses 3 itens dentro do pacote, que são a criminalização da violência psicológica, o aumento de pena na lesão corporal simples, né, e com um regime de reclusão, o que faz com que as pessoas saiam agora com a possibilidade de prisão, que antes não era cabível, e a aprovação da sinal vermelho em todo o território nacional. Apesar dela já ser lei em vários estados, essa semana estou indo na próxima a Mato Grosso do Sul para sancionar a lei lá, né? E cada estado fez assim um pouquinho a mais, melhorou um pouquinho o texto, mas a verdade é que o que me motivou, Gabriela, foi exatamente eu ter percebido que havia uma boa vontade política para a gente avançar nesse tema. Foi muito difícil tratar da violência psicológica lá no parlamento. Não foi simples. Mas Deus coloca na mão da gente, né, algumas coisas que a gente não sabe por quê. E aí a gente teve a felicidade de ter ainda um projeto sancionado numa solenidade, o que também é muito emblemático para o país todo. Eu queria só terminar falando 2 coisas que eu ouvi as meninas falando. Vocês estão me ouvindo? Então, sim. A imagem, eu acho que a Beatriz está congelando um pouco. Mas uma coisa que eu acho importante, no direito penal, quem é estudante de direito aí sabe que no direito penal, uma lei, ela se presta a 2 papéis. Ela tem 2 funções. Uma que a gente chama de prevenção geral, né? E outra de prevenção especial. Prevenção especial é fazer com que aquela pessoa que cometeu o crime, que aquele agressor, aquele criminoso, não cometa de novo outro crime, porque ele vai sofrer uma pena, ele vai sofrer uma sanção do Estado, ele vai ter uma penalidade, seja ela qual for, multa, prisão, né? Alguma medida cautelar mais dura. E a prevenção geral, ela funciona da seguinte forma: olha, essa lei diz que não pode fazer isso, todos vocês, sociedade, não podem cometer esse crime, não podem praticar essa conduta. Quando a gente aprova um crime de violência psicológica, isso muda a chave da cabeça das pessoas. As pessoas vão começar a pensar assim: será que isso que eu estou fazendo com a minha mulher é violência psicológica? Será que eu posso continuar a fazer isso? Porque senão eu vou ser preso hoje, eu vou ser preso por isso. Então, esse novo sentimento é uma mudança de pensamento e de comportamento. E o mais importante de tudo isso, que a gente fala de pacote Basta, de stalking, né, que é a perseguição, de feminicídio, mas foi aprovada uma lei que eu acho que é a mais importante de todas, que foi pouco discutida, que foi a lei que torna obrigatório nas escolas o ensino do combate à violência contra a mulher.
E eu acho que a partir da implementação dessa lei, que nós temos que fiscalizar, nós juízas, vocês promotoras que têm essa atuação, né, muito clara fora dos processos judiciais, preventiva, portanto. Eu conheço promotoras maravilhosas na área da educação, faço uma homenagem à Bianca do meu estado, que eu não vejo há uns 10 anos, mas é maravilhosa. Eu acho que a fiscalização disso vai ser muito importante para a mudança de pensamento dessas meninas e meninos que vão formar a sociedade daqui a alguns anos. Então, eu acho que a lei, mais do que punir, e é importante a punição, porque o Brasil tem muitos agressores contra mulheres, os índices são alarmantes. Eu acho que a formação de uma nova concepção, de um novo padrão de comportamento na sociedade é o que mais me interessa, é o que mais me motiva a continuar nessa caminhada. Eu volto a dizer, eu não sou uma especialista nesse tema, eu aprendi muita coisa nesse ano e meio, eu aprendo todo dia com a Gabriela, com Justiceiras, com Justiça de Saia, com os programas que eu assisto dela, quando ela liga, eu estava no avião e gravando o programa dela para ver o que ela está falando de novo, porque às vezes ela não só é o que ela pensa, mas o que ela acabou de escutar, né, de outras especialistas, porque ela tem esse contato com todo mundo, por isso que eu sigo, né, mais ou menos o que ela e a irmã dela me ensinam todos os dias, porque a Domitila é outra monstra nessa situação. Mas o que eu queria mesmo dizer para vocês é que, embora a gente não tenha ainda, né, as leis que a gente gostaria de ter, a perfeição dos diplomas legislativos, o que a gente já aprovou no Brasil, salvo engano, Gabriela, Beatriz e Valéria, vão nos levar a um lugar melhor do que esse de terceira melhor lei do mundo, que é a lei brasileira. Eu acho que agora, com a aprovação da violência psicológica, a gente chega a um patamar, né, superior. E se a gente for comparar, né, efetividade, a gente também, com relação aos países que são os melhores, né, em termos jurídicos, a gente vai chegar num lugar melhor do que eles, porque a gente tem realmente um Ministério Público muito potente, Defensoria Pública melhor do mundo está aqui nesse país, então eu acho que a gente vai avançar muito a partir daí. Eu estou muito otimista. Muito obrigada, Renata. Parabéns. Eu acompanho o seu trabalho também, acompanhei sua candidatura. Já havia visto você falar antes da candidatura e você sempre defendeu essa presença das mulheres nos espaços de poder, liderança e decisão do Poder Judiciário. Fez um trabalho importante também para nós, isso acabou refletindo para nós, mulheres do Ministério Público. Quando você fala que você me segue, escuta o que eu falo, saiba que você também está escutando a voz da Bia, escutando a voz da Valéria, escutando a voz de outras colegas, da Silvia Chaquian, da Dulcerita, que também está sempre nos acompanhando, é uma grande amiga, da Mariana Pazo. São colegas que estão, eu falo que são promotoras raízes do combate à violência contra a mulher. A gente está desde o início mudando o que tem que ser mudado, mantendo o que tem que ser mantido, lutando pelo que tem que ser feito de novo. Então, você também escuta a voz de todas elas, porque o que elas fazem, a gente tem um trabalho conjunto já há muito tempo. Claro que sempre respeitando os entendimentos contrários entre nós, que acaba ocorrendo, mas nós conquistamos muitos espaços para as mulheres brasileiras, como você bem disse. Podem ter certeza que é um trabalho muito sério do Ministério Público, do Judiciário, das acadêmicas, como a Bia, que sempre me deu respaldo em tudo. Ela sabe disso, eu escuto muito o que ela me fala. Inclusive, ela me deu 2 broncas nessa semana, mas tudo bem, depois a gente vai resolver. Fazer coisas juntas e vamos em frente. Isso é muito importante. E eu sempre falo isso, Renata, o efeito pedagógico de uma lei, infelizmente, que acaba tornando uma conduta como um crime. Esse efeito pedagógico, esse efeito intimidatório pode ter certeza, estabelecer uma palavra nos relacionamentos abusivos. Restabelecer uma palavra. Respeito. Respeito pelas mulheres. Respeito pela condição do gênero feminino, pela condição do sexo feminino. Respeito pelas nossas escolhas, pela nossa liberdade, pela nossa independência e por sermos aquilo que quisermos ser e estar onde quisermos estar. Muito obrigada pela sua fala, pelo seu trabalho. Você não sabe o legado que você deixou para todas nós, mulheres brasileiras, para as próximas gerações. Val, queria te perguntar uma coisa. O crime de violência psicológica, esse novo crime, do abalo emocional, ele é mediante ação penal pública condicionada, incondicionada. Eu queria que você falasse sobre
explicasse um pouco para a sociedade brasileira o que é essa figura da representação e como faz para denunciar. Legal, Gabi. Bom, eu estava ouvindo a Bia falar e minha consciência pesou um pouquinho, porque eu vi que tem várias pessoas aqui que não são da área jurídica, Bia. Aí eu falei, poxa vida, eu estou aqui no juridiquês de novo. Então, antes de falar se precisa de ação penal pública condicionada ou incondicionada, eu posso explicar rapidamente o que é o crime de violência psicológica, para quem não é da área jurídica? Assim, Fica à vontade. Traduzir, assim, como a Bia sempre fala, né? Que nós do direito, né, Bia, falamos outra língua. E tem muitas pessoas que não são do direito. Então, esse crime de violência psicológica, aliás, Renata, é uma alegria tão grande saber dos bastidores desse trabalho. E o crime de stalking, assim, eu também comemorei muito quando ele foi aprovado, que stalking é uma luz vermelha, assim, um sinal de perigo gigantesco para as mulheres. Só fazendo um parênteses, quando tem perseguição, a probabilidade de morte para as mulheres, o risco de morte aumenta 5 vezes. Então, assim, são duas leis muito comemoradas. Acho que voltou. Voltou? Você estava... Acho que parece... Voltou, Gabi? Acho que... Foi o meu que travou, gente? Acho que o seu travou e aí travou todo mundo. Nossa, meu Deus. E agora? Voltou, pessoal? Deixa eu ver. Gente... Vamos ver se voltou. Não, tá travando, ó. Porque eu acho... Não tá aparecendo. Voltou pela quantidade de coração, será? Não. Voltou, gente. Ó, vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Então voltou. Voltou, pessoal? Voltou, agora voltou. Você estava dizendo... O que aconteceu? Entrou uma ligação e a pessoa não conseguia parar de ligar. Tá, então, ó, eu vou recomeçar, tá bom? Então, ó, eu vou explicar novamente. Eu vou explicar novamente o que é o crime de violência psicológica. Tem algumas pessoas que são da área jurídica, me desculpem, quem não é da área jurídica, então acho que vai ser útil, porque fica acessível para todas as pessoas, tá bom? Então, o crime de violência psicológica, ele consiste em causar um dano emocional. E é justamente o início da nossa conversa de hoje. O que seria esse dano emocional? O que seria aquela tristeza? O dano emocional, ele pode ser causado pela lei
por ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, ridicularização ou qualquer outro meio. Então, é um crime bem abrangente, pode ser praticado de várias formas. E a lei fala que esse dano emocional ele pode importar em uma ação, por exemplo, que prejudique o pleno desenvolvimento da mulher, ou importe em um dano, em um prejuízo para a sua saúde psicológica ou autodeterminação. Quais são os exemplos que os estudos apontam dessa violência psicológica? E tem aqueles mais conhecidos, mas, por exemplo, caçoar da mulher, insultar a mulher, negar o seu valor, ameaçar a mulher com frequência, exigir toda a atenção da mulher, isolar a mulher, criar um ambiente hostil. Que mais? Vamos ver. Contar aventuras com outras mulheres. São aquelas condutas que, por muitas vezes, para a lei, eram indiferentes penais. Agora, essa violência psicológica passa a ser tipificada. Como a Gabriela falou, é uma violência que esvazia a mulher. E por que é tão importante essa lei? Além desse reconhecimento público, é uma violência que ela só era percebida quando ela já estava no estágio crônico, como se fosse uma doença que ela evolui e só é percebida quando está no estágio crônico. Há esse efeito pedagógico de ter a lei, então as mulheres vão passar a perceber essa violência no começo. Vocês lembram quando antigamente o assédio sexual ele era confundido com cantada? Não tinha a campanha do não é não, do chega de fio-fio. As pessoas achavam tudo isso era normal. Agora as pessoas já percebem o que é assédio sexual, que pela lei chama importunação sexual. A mesma coisa vai acontecer com a violência psicológica. E o que eu queria dizer que eu acho super importante é o seguinte, ó. Esse crime, ele é um crime que foi feito para mulheres, para defender mulheres, mas é um crime muito amplo. Ele é mais amplo do que a Lei Maria da Penha. Então, por exemplo, eu vi vários comentários de vocês aqui falando de violência obstétrica. Vamos supor que uma mulher passe um constrangimento no hospital. Que ela seja constrangida e submetida a fazer um parto, obrigada a fazer um parto que ela não queira. Isso pode configurar crime de violência psicológica. Vamos supor que ela seja maltratada numa delegacia de polícia. Isso pode configurar crime de violência psicológica. É um crime tão amplo que pode acontecer em qualquer ambiente. Ambiente de trabalho, nas escolas, comunidades religiosas, hospitais. Desde que, então, tem esse sofrimento, esse dano emocional causado a uma mulher. Basicamente, violência psicológica é isso. E quando a Gabi pergunta que tipo de ação é um crime de ação penal pública incondicionada. O que significa isso? Nós, promotoras, vamos atuar e não depende de uma representação, não depende de uma autorização da vítima, de um pedido de autorização da vítima. Ou seja, a vítima não precisa ir para a delegacia e fazer essa representação em 6 meses. É isso, Gabi. Eu quis dar essa explicação porque eu fiquei pensando, poxa vida, acho que é bom explicar. Ótimo. Em termos não jurídicos, não tão jurídicos, o que significa novo crime. Maravilhoso, obrigada, Val. Eu sempre gosto de escutar as suas explicações, porque você é professora, você tem uma didática e fica na nossa cabeça, é impressionante. Por isso eu gosto de escutar. Imagina, Gabi. É bom para mim, vai ser bom para todo mundo também. Isso é muito importante, Val, e Renata, e vocês que estão nos assistindo. Eu peço só desculpa se eu estou comendo um pedaço de um chocolate, eu estava com muita fome, estava sem almoçar, eu cheguei em Brasília. E eu estava com... Estava quase desmaiando, mas agora já está melhor que é um docinho. Vamos lá. O que é importante também é isso que a Valéria falou. Essa violência psicológica ela foi criada no Código Penal. É óbvio que nós estamos baseados na Lei Maria da Penha, em todos os tratados internacionais, em todas as necessidades brasileiras levantadas por dados. 87% dos casos que chegam para a justiça são de violência psicológica. Mas nós temos que prestar atenção nessa ampliação, que foi muito boa para a mulher. Aquela mulher que não está num relacionamento íntimo de afeto, ou não vive no mesmo ambiente doméstico, ou não tem algum laço de parentesco com o agressor. Ela não podia falar que estava sofrendo
lesão à saúde por conta de um relacionamento abusivo, etc., porque parecia que estava fora da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha que prevê a violência psicológica. Então, a Lei Maria da Penha, ela faz essa restrição e eu respeito entendimentos em sentido contrário, sou contra, exatamente por causa disso, que passa essa restrição. Para mim, a Lei Maria da Penha ela deveria ser ampla, ela devia ser aplicada para qualquer crime cometido na condição do gênero feminino. Porém, a gente tinha aí a vinculação dos crimes à violência psicológica prevista e descrita na Lei Maria da Penha. Hoje nós temos uma violência psicológica no Código Penal, a partir do momento em que nós possamos aplicá-lo para situações ocorridas fora da violência doméstica, a relação íntima de afeto, a relação de parentesco ou que vive no mesmo ambiente doméstico. Vou dar um exemplo muito clássico para vocês, que chegam para nós várias vezes. Você conhece uma pessoa no Tinder, e aí você vai se encontrar com essa pessoa do Tinder, e essa pessoa do Tinder passa a te... Você não tem um relacionamento com ele, mas ele passa a te importunar psicologicamente, ele passa a te perseguir, passa a te humilhar, ele passa a te controlar, ele passa a te causar um sofrimento, um abalo emocional. Antes você não podia usar a Lei Maria da Penha, a violência psicológica estava prevista na Lei Maria da Penha ou não tinha uma lei, um crime para isso. Hoje você tem, pode usar essa violência psicológica. Crimes que são cometidos no ambiente de trabalho, como a Valéria falou, também causa um abalo psicológico considerado crime. Agora, eu tenho uma dúvida para você, Beatriz. E aqui, Renata, com todo o seu poder, com toda a sua vontade, com toda a sua igreja na sua cabeça fazendo conexão com Deus, há um pedido de que nós possamos sentar e estudar conjuntamente a MB e CONAMP para verificarmos mais um projeto de lei, que é essa possibilidade de ampliação da Lei Maria da Penha. Por quê? Vou falar. Um abalo emocional cometido fora do âmbito doméstico não vai para as varas de violência doméstica, vai para uma vara comum, criminal comum, em que os juízes são extremamente competentes, os promotores também são extremamente competentes, mas não são especialistas nesse tema, não há uma rede de proteção, não há todo o aparato previsto na Lei Maria da Penha para a proteção dessa mulher que sofreu uma violência pela condição do gênero e do sexo feminino. Eu sei que até minhas colegas são contra esse posicionamento, mas eu penso na sociedade, no bem que está para elas. Vai abarrotar as varas e as promotorias. Vamos atrás de mais varas. Vamos atrás de maior instrumentalização e logística para nós trabalharmos. A sociedade não pode ser prejudicada pela falta de estrutura do Judiciário e do Ministério Público. Bia, eu quero te perguntar uma coisa. E eu vi uma pergunta nesse sentido. Quando você tem um abalo psicológico, já não é pressuposto que todo crime de violência contra a mulher cause um abalo psicológico? Até porque nós temos aí uma decisão do STJ que fala que todo crime causa um dano moral a essa vítima. E dano moral está pressuposto num abalo emocional, num sofrimento que tanto eu lembro muito bem do querido professor Roberto Gonçalves, pai dos nossos colegas, que falava o seguinte: o dano moral é o lenitivo da dor. Se é o lenitivo da dor, pressupõe que há um sofrimento. Então, eu queria que você me falasse sobre isso. Gabi, eu acho, na verdade, Val, gente, eu sou tão nerd que eu tô aqui anotando tudo e eu já tô terminando o caderno. A minha agonia é terminar o caderno antes de terminar a live. O que eu faço? Bom, mas essa pergunta ela é muito importante, Gabi, no sentido de que é curioso, né? A gente trata as autoridades jurídicas, as pessoas que trabalham ainda mais investidas nas instituições como o Ministério Público, né? Como a magistratura, são os especialistas no direito, mas não necessariamente são sempre os especialistas nos direitos, no sentido direitos no plural, com D minúsculo, que é o dia a dia cotidiano do que tira a nossa dignidade, do que tira a capacidade de pleno desenvolvimento das pessoas.
pessoas, né? Então, tem sempre um gap, tem sempre um delay entre as demandas da sociedade, que a sociedade está percebendo, e a definição, né, de leis, a criação de tipos penais. A Valéria deu um bom exemplo com a figura do assédio, a figura também do stalking, que é muito importante. A gente acompanha uma série de mulheres, né, que o cara, ele fica ali infernizando, desculpa a palavra, mas é isso, mas ele não xinga. Ele não bate. E aí a mulher procura uma delegacia, procura uma advogada. Não tem. Quantas vezes eu já liguei para Gabi, liguei para Val, liguei para Silvia Chaquia, não tipifica. E ela está aqui adoecendo, ela parou de sair, ele liga para o trabalho dela, ele manda e-mail. E até mesmo essas violências que acontecem pelos meios digitais, eu acho que em todas elas cabe a violência psicológica, né? Humilhar a pessoa, expor a pessoa, a intimidade da pessoa, informações sobre a pessoa, sobre a mulher, que ela não deu o consentimento que aquilo fosse público, né? Inclusive, então, por trás de... E isso, as pessoas, o dia a dia, né, as pessoas que vivem, sobretudo as que demandam os direitos, no plural, com D minúsculo, elas já chamam atenção para isso há algum tempo. A violência psicológica, ela está presente em toda a violência. Porque a premissa das outras violências é desqualificar aquela pessoa. A premissa da violência física, a premissa da violência patrimonial, a premissa da violência sexual é não olhar aquela pessoa como digna de um mínimo de bem-estar, de autonomia, de autodeterminação. Então, de uma certa maneira, ela está presente em todas, ela precede a todas, e ela é tão grave quanto a todas. Porque uma coisa que me preocupa muito é que a gente tem um linguajar, uma gíria, quando a gente fala, é psicológico, sabe? Eu tô com frio, mas não tá frio, é psicológico. Que é como se isso fosse menos real. Isso é coisa da sua cabeça. O psicológico é muito real. O psicológico é muito real e muito imutável. É mais difícil mudar o psicológico do que o físico, né? Então, a presença do dano, da ideia de um dano emocional, ela tá presente em todos os relatos de violência doméstica e familiar, como você disse, né, que são as que caem sobre a rubrica da Lei Maria da Penha, mas de violência contra mulheres, de maneira geral, né? Então, é fundamental que eu acho que a doutora Renata falou uma coisa que depois a Valéria, a doutora Valéria, trouxe, e você também, mas é que o direito penal, embora a gente sempre pense ele a partir de uma lógica, de uma esfera da penalização, da punição, né? Do que ele restringe em termos de direito, mas ele também é pedagógico, né? Ele também passa mensagens, ele também tem essa função de sinalizar para a sociedade o que não mais é aceitável, o que a gente está dizendo, que não mais vai passar pano, não mais vai fingir como a coisa da cantada, que é algo feito à revelia do consentimento da pessoa, que é algo que humilha, que é algo que restringe o direito de vir, cria efeitos. E meninas muito jovens, os dados mostraram que as meninas começavam, e nós somos mulheres, e nós sabemos disso, e bate muito com a nossa experiência pessoal, que as meninas começam a sofrer assédio na rua por volta dos 11 anos de idade. A gente está falando de crianças, né? E então, os impactos que isso tem, em como a gente se constrói, em como a gente se veste, as decisões que a gente toma. E então, a tipificação da violência psicológica, eu acho que ela também pode ser usada como um trampolim social para a gente continuar chamando a atenção da importância de falar de saúde mental, políticas públicas para isso, né? A gente tem pouquíssimos, por exemplo, pronto-socorros psiquiátricos, profissionais das áreas PSIs dentro dos espaços de segurança pública, dos espaços do sistema de justiça. São profissionais muitas vezes mal remuneradas, tratados, quem é psi aqui, eu sei que tem psis aqui, sabe que quando às vezes vai se colocar com relação a, por exemplo, um médico, uma médica, é desqualificado como um profissional menos capaz ou menos eficiente. Então, não tão somente no sentido da proteção e na garantia de que isso encontre um escoamento jurídico penal adequado, essa lei também pode ser usada para que a gente sinalize a importância de continuar conversando
conversando sobre isso, não só no Setembro Amarelo, não só quando alguém que a gente gosta muito diz que teve um diagnóstico de depressão, ou quando alguém muito célebre ou um caso de suicídio chama a atenção da mídia. Todo o dia, né? E eu aprendi trabalhando com violência contra mulheres e olhando para a violência psicológica, que como eu já disse, mente é corpo, nós somos uma coisa só. Né? Isso não se separa. E a gente tem que proteger a dignidade de ambos. Né? E eu queria só falar depois passar a palavra para a doutora Renata, que eu acho que a Gabi vai falar com ela e depois fazer considerações finais. Eu vi alguns comentários sobre, e é comum, e atualmente eu estou trabalhando como coordenadora de pesquisa no Instituto Avon, que é o braço de responsabilidade social da empresa, que cuida de duas causas, o enfrentamento à violência contra mulheres, mas também o câncer de mama. E eu vi algumas mulheres dizendo assim, né? Eu sofri tanta violência, eu sofri tanta angústia, eu me senti tão injustiçada, eu desenvolvi um câncer, por exemplo. Embora a gente não possa falar que diretamente uma doença, o câncer ele é multifatorial, ele está associado a uma série de elementos. Mas existem estudos sérios, inclusive há uma médica oncologista pernambucana, a doutora Cristiana Tavares, que tem uma pesquisa muito bela sobre as correlações, bela e triste, entre o câncer de mama e a violência doméstica e familiar, né? De que a mulher em situação de violência é um agravamento, tanto para que ela diagnostique mais cedo, quanto para que ela tenha um tratamento adequado e ela possa vir a se curar, possa vir a ter uma sobrevida. Ou seja, só reverberando aquilo que nós estamos falando. A saúde da pessoa, a saúde mental, a saúde física, a saúde social, a saúde psíquica, tudo isso é comprometido pela violência contra mulheres e a violência psicológica que perpassa todas as violências. Ela é isso que costura todas as outras violências. Perfeito, Bia. Muito obrigada. Todo esse fundamento que você traz desse estudo social, dos crimes, dos efeitos, dos fenômenos e também das consequências. Mais uma vez, receba meus cumprimentos e meus elogios a todo o trabalho que você desenvolve. Renato, estava aqui pensando, por que já tendo as medidas protetivas dentro da Lei Maria da Penha, já há previsão das medidas protetivas na Lei Maria da Penha, por que foi necessário criar uma medida protetiva específica para essa situação de violência psicológica? Exatamente porque eu acho que a Valéria falou no início, né, que hoje em dia só estava se aplicando, hoje em dia, né, antes da lei só se estava aplicando medida protetiva em casos de crime, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas são os entendimentos jurídicos que vão sendo consolidados e é importante que se diga que isso não fica na cabeça do juiz nem do promotor, né? Porque a gente tem as revisões, né? Tem os advogados que pleiteiam e que constroem as teses jurídicas no sentido da impossibilidade. Então, a gente, para não incorrer em nenhuma ilegalidade, e hoje, se a gente incorrer em qualquer ilegalidade, a gente está na beira do abuso de autoridade, né? A gente sempre se preocupa em seguir os estritos limites legais. Então, com essa clarificação no texto da lei de que é crime e aí cabe medida protetiva, eu acho que agora a gente vai ter um novo momento. Uma coisa que eu queria mencionar, nesse universo da proteção à mulher, várias medidas simples são importantes e fazem diferença nesse contexto geral, né? Uma mulher que está já abalada emocionalmente, já está devastada, e geralmente quando ela busca ajuda é porque ela já não suporta mais, né? Já passou do limite, e para ela ter essa coragem é muito difícil. E quando ela chega numa delegacia, eu vi algumas mensagens aqui, ela chega na delegacia, ela não é atendida com um olhar, não precisa ser diferente, mas um olhar humano, né? Que ela está passando por um sufoco, ela não é vítima de um roubo ali, né? Porque vítima do roubo tem um tratamento, agora a vítima da violência, apesar de toda delegacia ter uma vítima de violência em atendimento em todo plantão, ela é tratada diferente. Então, tem medidas simples, como agora em São Paulo, eu ouvi que o governo do estado vai instalar uma salinha, vai transformar uma salinha de cada delegacia numa sala de atendimento à mulher. Gente, isso tem um efeito prático tão relevante, especialmente nesses casos em que a mulher ainda está na violência psicológica, né? Que ela está buscando ajuda antes de chegar ao mal maior. Então, eu acho que medidas como essas e esse treinamento especializado dos policiais
Eu lembro que fiz uma live com uma delegada do Rio, que eu não conhecia, a delegada de uma cidade chamada Arraial do Cabo. Para mim é uma das mais bonitas do Rio. Eu acho que é mais bonita do que Búzios até. As praias são lindas. Mas em Arraial do Cabo, sim, as pessoas não procuravam a polícia para denunciar a violência. Ela tem lá um cinturão de pobreza muito grande, uma comarca muito bonita, mas que tem muita gente pobre, né, em situação de hipossuficiência. E o simples atendimento da delegada e da sua equipe com relação aos casos de violência alterou os índices de casos lá, claro, o registro ficou alto, né? E com relação ao feminicídio, ela disse que quando tinha um feminicídio lá, os policiais falavam assim, vamos fazer um local de cornicídio agora. E aí ela, com muito jeito, né, falava, a partir de agora a gente vai ter que mudar aqui o linguajar, né? Aqui a gente faz local de feminicídio, né? Essas brincadeiras aí não podem acontecer, isso gera... Eu sei que ela mudou toda a concepção de atendimento daquela única delegacia local, aumentou os índices de registro, incentivou que as mulheres denunciassem e mais, ela era chamada antes que os crimes efetivamente acontecessem. Quando tinha uma briga, ela já mandava a patrulha lá, já tinha alguém alertando. Então, assim, são gestos, né, nossos profissionais que mudam muito uma realidade local, inclusive em termos de criminalidade. E o outro ponto que eu queria chamar muita atenção é o seguinte, quando a gente não tem a qualificação dos delitos, tal como agora a gente tem, né, violência psicológica, violência física, né, lesão corporal mesmo, em que termos, feminicídio, que a gente ainda não tem essa possibilidade de catalogar o feminicídio, a gente tem registros discrepantes. Então, por exemplo, aqui no Distrito Federal, eu sou carioca, Bia, mas eu estou no Distrito Federal, moro aqui de segunda a sexta, igual a Gabriela. Aqui no Distrito Federal, o índice de feminicídio diminuiu assustadoramente, comparativamente com relação aos outros estados. Eu procurei o comandante da Polícia Militar no outro dia, a gente teve uma conversa longa, e ele me disse, aqui a gente tem várias medidas. Realmente, o trabalho do combate à violência contra a mulher aqui pela secretaria específica tem sido espetacular, porque eles me mandam muito material e eu fico só prestando atenção. Mas eu acho que aqui deve ter alguma coisa relativa também a registro, né? Porque não é possível uma discrepância tão gigantesca assim com relação ao resto do país. Eu posso supor que estão registrando homicídio no lugar de feminicídio. Então, enquanto a gente não tiver essa estatística centralizada e a discriminação desses crimes todos contra a mulher, né, separados, crimes tipificados separadamente, a gente ainda vai ter uma contabilização dos dados errada e, portanto, uma canalização de recursos públicos e a dedicação de equipamentos públicos pensada e projetada de forma errada. Eu queria muito chamar a atenção disso, porque o próximo passo, assim, que eu acho fundamental, meninas, vocês que trabalham com essa agenda, é a gente ter uma estatística nacional que não dependa só do Fórum Nacional de Segurança Pública, que tem desenvolvido, né, seu trabalho de uma forma positiva, como o IBOP. No outro dia eu vi o IBOP fazendo uma pesquisa com relação aos casos, mas essa não é a especialidade de nenhum deles e nem existe um padrão de coleta fidedigno. Quem me diz que está registrado certo no Distrito Federal e que não está subnotificado? Né? Só o governo pode me dizer isso, só um órgão público pode me dizer isso. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi tudo que era para responder. Excelente, Renata. Mais uma vez, obrigada. Quero falar que é muito importante realmente ter um espaço separado, específico para a mulher ser acolhida, ser ouvida. Eu percebo que com a criação da Ouvidoria das Mulheres no Conselho Nacional do Ministério Público, a demanda que chega até lá aumentou. Fisicamente, nós também temos um espaço próprio para o acolhimento auditivo dessa mulher. Isso é muito importante porque cria uma relação de confiança, de segurança, de acolhimento, de proteção com o Ministério Público, a mulher vítima de violência, com a sociedade e o poder público, o sistema de justiça, para a mulher que bate nas portas do sistema de justiça. Eu vejo também no Justiceiras, que é um canal especializado, ainda que virtualmente, é um espaço de acolhimento, que são mulheres sensibilizadas, treinadas,
que têm empatia com a causa, que querem ajudar outra mulher, estão disponibilizando o seu tempo, o seu trabalho, o seu amor por uma causa para ajudar outras mulheres. Isso faz toda a diferença, você tem muita razão. Então, parabenizo a iniciativa do governo do estado de São Paulo e já vou divulgar. Valéria, eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Vou pedir só para a gente não passar muito tempo, porque eu tenho uma outra live, enfim, e a gente já está com. Já são 19h50, para a gente fazer umas considerações finais aí, mais ou menos. Desculpa fazer essa redução de tempo. Juíza, minha excelência, peço permissão para colocar esse 3 minutos aí para cada uma de nós fazer as alegações finais. Bom, na verdade, eu queria já encerrar agradecendo essa oportunidade de debater com vocês. Eu queria fazer as minhas considerações respondendo algumas perguntas, por exemplo, da Lucineri, que ela fala da questão da prova. Então, ela pergunta como demonstrar a violência contra a mulher. Então, reiterar essa importância. O nosso desafio agora, me parece que é a comprovação desse crime. Então, relembrar que a violência psicológica pode ser demonstrada de qualquer forma, pelo depoimento da vítima, depoimento de testemunhas, vídeos, WhatsApp, e-mail, qualquer tipo... Oi, Lucineri, vão te rever de novo. Vão te rever. Qualquer tipo de prova. Um outro aspecto que eu acho muito importante para nós que estamos no sistema de justiça é evitar a revitimização. Eu acho que um dos perigos nesse crime é que, como estratégia de defesa, o advogado do réu comece a arguir que aquela mulher está bem, que ela não tem dano moral. Olha só, ela está trabalhando, ela está se relacionando com outras pessoas. Então, nós vamos ter que lutar muito para evitar que esse crime não sirva como objeto de revitimização, mas sim de fortalecimento da mulher. Terceiro, para que esse crime se torne, sim, um objeto de conscientização, né? Assim como foram as campanhas de assédio, assim como o crime de stalking. Eu acho que o nosso país ele está se fortalecendo nessa luta pelo enfrentamento e pela conscientização em relação à violência contra a mulher. A violência psicológica, ela precisa ser uma realidade. Nós precisamos buscar os nossos direitos, precisamos conseguir medidas protetivas. A violência psicológica não é banal, não é brincadeira. Esses rebaixamentos, essas condutas que parecem ínfimas e irrisórias trazem consequências muito severas para as mulheres. E eu queria encerrar fazendo referência a uma analogia, uma figura que recentemente uma médica psiquiatra deixa eu contextualizar. Nesses debates que nós tivemos a respeito do crime, tentando compreender o que seria esse dano, nós conversamos com uma médica psiquiatra. E ela disse o seguinte, que ela entendia esse dano psicológico como se fosse uma infiltração. Essa infiltração, ela vai corroendo, corroendo, corroendo e ela é invisível. E ela destrói o quê? Ela destrói a estrutura. E qual é a estrutura de uma mulher? É a sua voz. É a sua força. Da mesma maneira que uma infiltração destrói uma casa, uma infiltração é capaz de destruir uma mulher. Então, acho que é assim que nós temos que entender a violência psicológica. Ela é invisível, mas ela é poderosa. Ela pode causar danos muito severos a uma mulher. Eu já vou, então, encerrar por aqui, agradecer a oportunidade. Renata, Bia, Gabi, eu tenho que sair, que eu tenho aula às 8, mas dizer que foi uma honra estar com vocês, espero revê-las muitas vezes. Obrigada. Muito obrigada por ter estado com vocês, agradeço a todas as pessoas que estiveram com a gente também acompanhando, e vamos lutar, porque essa luta é de todas nós. Obrigada, viu? Até mais. Obrigada a você, Val. Adorei essa explicação sua, essa comparação que você citou da psiquiatra. Eu falei no Ela chama Karina. Eu achei excelente também. programa da Roda Viva, não é? O nosso corpo é o nosso domicílio. Nosso corpo não é o nosso corpo físico só. É o nosso corpo físico, é o nosso corpo imaterial. É a nossa cabeça, é a nossa mente, é o nosso coração. É a nossa casa, é o nosso domicílio. É a nossa casa. Então, o nosso domicílio
é inviolável. Então, não há qualquer forma de não punir qualquer tipo de violência contra a mulher que está violando um direito constitucional, que é a inviolabilidade do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração e da nossa alma. Então, obrigada pelo seu trabalho. Conte conosco para o que precisar e vamos fazer uma outra live, deixando aqui registrado que eu convidei o Dr. Rogério Sanches, convidei o Dr. Tiago, convidei a doutora Silvia Chaquian para participar, mas eles não puderam por conta de uma agenda, de outras agendas, mas nós vamos até o final do mês realizar pelo Ministério Público, pela APMP Mulher, um webinar com todos os colegas do MP de São Paulo, para que nós possamos debater o tema institucionalmente. Muito obrigada. Obrigada, até a próxima. Boa noite, Val. Obrigada. Vou para minha outra aula agora. Tchau, até a próxima. Tchau. Tchau. Bia, por favor, suas considerações finais, querida. Obrigada, Gabi. Eu vou ser bem sucinta. Eu queria agradecer, Gabi, o seu convite, o seu espaço aqui. Afinal, estou aparecendo como Justiça de Saia, em a sua parceria, nas nossas discordâncias profundas. Amiga de verdade é aquela que discorda e sustenta a discordância. Mas é sempre pensando no melhor, né? Sempre desejando o melhor uma para a outra. Queria agradecer ao CONAMP pelo espaço, queria agradecer a presença da doutora Rita, eu aprendi muito. Queria agradecer, então, também à Associação Brasileira de Magistrados Brasileiros, na verdade, e a sua atuação, doutora Renata. Olha, eu falei Rita porque eu tinha uma pessoa chamada Rita aqui falando, desculpa, doutora Renata. Na verdade, eu acho que a minha mensagem final vai nessa direção de algo que eu vim falando ao longo da live, que é nosso comprometimento como sociedade em continuar avançando na discussão sobre as áreas psi, reivindicando políticas públicas e orçamento. Lugar de prioridade é no orçamento, né? Não tem política pública sem orçamento, não tem prioridade sem orçamento. A gente precisa de reconhecimento, valorização de profissionais do socioassistencial. A gente sabe que as assistentes sociais, que invariavelmente quase são mulheres, são mal remuneradas, muitas vezes desrespeitadas dentro das outras estruturas profissionais. Então, o mês que vem é o Setembro Amarelo, e nada adianta o Setembro Amarelo se o resto do ano inteiro não for um ano também dedicado a pensar a importância da mente, a importância da psique, da estrutura psíquica, da nossa saúde de maneira integral. E isso inclui as áreas psi. Então, que nós nos comprometamos com o avanço dessa agenda, porque sem saúde mental, sem políticas públicas, num país tão desigual como o nosso, eu vi que alguém comentou, sim, somos todas mulheres brancas aqui, somos todas do Sudeste, embora a doutora Renata esteja no DF, a gente sabe disso e o Brasil é um país extremamente desigual, então isso atravessa as estruturas de poder, atravessa os espaços de formação acadêmica, atravessa os diálogos, é injusto, tem que ser um compromisso, né? Um compromisso antirracista, tem que ser um compromisso da branquitude também, assim como um compromisso anti-LGBTfóbico, tem que ser um compromisso das pessoas que não se identificam como LGBTQIA+, mas em um compromisso de todos e todas, tem que ser um compromisso com a agenda de direitos, com a cidadania e com a democracia, que eu acho que é o que aqui todas nós quatro temos em comum, né? Defender os nossos direitos básicos, a dignidade, a capacidade e a garantia de que todo e toda cidadã brasileira possam se desenvolver na sua plenitude, na sua diversidade, na sua variabilidade, e que a gente caminha, a gente está muito longe disso, né? Eu aprendi muito com profissionais do direito, né? A nossa Constituição, artigo 5º, ele é um horizonte para o qual a gente olha, né? Ele é muito bonito, mas não é onde a gente está. Mas a gente não para de olhar, não para de caminhar naquela direção, porque é onde a gente quer estar. Então, é isso. Boa noite, muito obrigada. Foi um prazer. Minha querida. Obrigada, Bia. Você é um máximo, uma grande amiga de coração. A gente discorda, mas a gente está sempre juntas já há muito tempo. Eu espero que assim nós continuemos nossa amizade e nosso compromisso com as mulheres brasileiras e com toda a sociedade. Renata, querida, faça suas considerações finais. Não, na verdade, eu não tenho mais considerações jurídicas nenhuma. Eu só quero deixar um recado para todas vocês, que vocês continuem fazendo a diferença nesse mundo, né? Eu acho que a nossa Constituição, que a Bia falou, a nossa Constituição ela é a coisa mais linda do mundo.
né? Mas ela é programática. Mas que bom que ela é programática, né? Que ela é um programa. Porque se a gente não tivesse isso lá escrito, a gente não ia conseguir realizar. Porque pensa em um país com uma cabeça ainda patriarcal, né? Aliás, é o mundo com a cabeça patriarcal e a gente sem o direcionamento constitucional. A gente não sairia do lugar onde a gente está. Então, eu acho que é com o norte da Constituição que eu caminho, com todas aquelas regras lá, né? Os fundamentos da República, os princípios do artigo 5º, eles todos me emocionam. Assim, uma mensagem que eu deixo para todos os amigos que eu vi, tantos que passaram aqui na sala, Micheline, né, Mulherando, tantas amigas, vários juízes, o Ilan, meu amigo querido, dizer para vocês que eu acho, aliás, eu tenho convicção que nós somos a mudança que nós queremos no mundo. Então, sai do lugar de conforto, ajuda, entra cada um com o seu papel, cada um. Eu tenho uma ideia muito clara do papel de cada ser humano no mundo, né? A gente nasceu com uma impressão digital, uma íris do olho, né? Um PSA, né? Os homens, cada um tem uma identidade nesse mundo, cada um ocupa um lugar nesse mundo, ninguém tira o lugar do outro. Então, ocupe seu lugar nesse mundo, dentro do lugar que você está, né? E faça a diferença. Eu agradeço muitíssimo toda a oportunidade que eu estou tendo na minha vida de poder viver não só a história do meu país, mas uma mudança de comportamento que salva vidas, né? E irmanada com pessoas maravilhosas que são vocês. E dizer que aqui na MB a gente tem mais ou menos 80%, 90% de mulheres trabalhando. Agora, não é porque eu escolhi mulheres para trabalhar, é porque as mulheres que se apresentaram são absolutamente qualificadas e ocupam esses lugares aqui todos de uma forma linda, e eu acho que isso é exemplo, né? A nossa entidade é um exemplo para todas as outras entidades privadas que nos seus processos de seleção desqualificam e desclassificam mulheres pela qualidade de mulher. Então, um beijo apertado, que Deus nos abençoe e que a gente continue seguindo esse caminho do bem de transformação do mundo. Muito obrigada mesmo. Eu vi aqui um questionamento, só rapidamente, falando se essa mulher sofre violência na política, quando ela é candidata ou quando ela está no exercício do mandato. Atualmente, nós não temos uma legislação específica para a violência política. Ela foi aprovada e está ainda aguardando a sanção presidencial. Mas esse crime de violência psicológica, como ele sai da esfera da Lei Maria da Penha e atinge todas as mulheres brasileiras pela condição do sexo feminino, pode ser utilizado, porque causar dano emocional à mulher, que prejudica ou perturba o seu pleno desenvolvimento, com situações de ameaça, controle, humilhação, ridicularização, chantagem, que causam um dano psicológico, isso é típico dos comportamentos cometidos contra as mulheres na política. Então, pode ser usado sim, até que não tenha um específico. E eu queria só agradecer mais uma vez a presença de todos e todas, dizer também, cumprimentar todos os colegas, homens e mulheres do Ministério Público que ingressaram aqui na nossa live, agradecer mais uma vez o presidente Murrieta, a Bia, a Valéria, a querida Renata Gil, e dizer que tudo causa um dano psicológico na mulher. Não é só o homem que causa o dano psicológico na mulher. É o abalo emocional, é a humilhação, é a ridicularização, é o controle, é o impedimento do desenvolvimento, de todo o talento, do exercício dos direitos dessas mulheres. Então, para todos e todas, antes de criticar uma mulher, nós, mulheres, sabemos o quanto é difícil ser mulher. Ainda que você nunca tenha sofrido violência, ainda que você nunca tenha sofrido um assédio, mas alguma situação, por ser mulher, você sofreu na sua vida e você pode ter certeza que sofreu, ainda que você não perceba. Então, antes de criticar uma mulher, pensa nas conquistas que ela fez para estar onde ela estiver e no quanto ainda ela vai ter que conquistar para estar onde ela gostaria de estar ou para alcançar os espaços ou simplesmente para ficar. Todas vocês, vamos em frente, porque nós temos muito trabalho. Em vez de ficar discutindo pautas que não interessam a ninguém, nós precisamos salvar as mulheres brasileiras que a cada 1h30 são mortas no Brasil pela condição do sexo feminino. Um beijo, fiquem com Deus e com saúde.